começar a aula. Vamos. Aqui. Olha. Tirou? Tá? Peraí. Tá não. Ó, peraí. Fecha um monte de microfone aberto, gente. Acabei de fechar. Todo mundo já começou a fechando. Tem um microfone aberto aí? O Carlos já tá lá, ó. Carlos me perguntou se era da aula do Carlos. E os slides estão aí também? Esses são outros, hein? É esse aí. A gente está aparecendo assim, junto com os slides? Deixa eles grandes primeiro. Deixa eles ver que são só eles. Mas não dá para aparecer um pouquinho do slide também? Que aí Só a dá gente... um oi primeiro, né? Ah, tá. Deixa eu dar um oi primeiro. Apresenta elemento surpresa. Já está com som? Já. Vocês podiam arredar um pouquinho pra cá? Para cá, sim? Uma garoa Do da quadro. parede ali, ó. Vem um pouquinho mais pra cá. Vai ficar bonito. Olha que lindeza agora. Ah, é, o quadro pega todo. É. Vamos pescar meio, né? Tá perfeito. É, tá perfeito, preço. Pode falar. Tá com som já? Já, muito. Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem esse nosso encontro e a gente vai olhar um pouco para a vida humana e olhar com olhos de contemplação. O Mo vai participar junto aqui, né? Boa noite, gente.
E eu separei algumas coisas para ajudar ou talvez motivar esse nosso olhar. Eu gosto bastante de biografias, e tem algumas biografias aqui que são públicas. Isso fica um pouquinho mais fácil da gente ter um olhar comum, embora a gente possa olhar para cada vida humana que aparece. Existe um equívoco básico quando a gente olha para o ser humano, pelo menos na minha percepção, e pensa ele como uma espécie. Se você faz uma pergunta assim, que cor tem o tronco de uma árvore? Imediatamente a gente costuma responder que ele é marrom. Mas se você detém um olhar com um pouco mais de cautela, você vai ver nuances de cores. Tem tons esbranquiçados, tem tons verdes, acinzentados. Então, aparentemente, né, o geral é marrom. Mas tem tantas peculiaridades que fazer uma generalização pensando numa vida humana não parece interessante. Também comparar uma vida com outra não faz o menor sentido. Porque nenhuma vida lembra a outra na sua singularidade. Existe o elemento comum, vida. Mas como ela aparece, como ela se expressa, isso é muito singular. Frequentemente a gente vê pessoas feridas, por exemplo, por serem comparadas. Dentro das famílias isso é bastante comum. Os pais, não com pouca frequência, comparam os filhos, né? Por que que esse meu filho não é como essa minha filha que é tão colaborativa, ou que adotou os valores da nossa família, ou, o que é pior, chega para um dos filhos e fala, você não vê o trabalho que o seu irmão dá para a gente, que a sua irmã dá para a gente, e cria conflitos absolutamente desnecessários, só porque elege, né, um padrão de preferências e diz assim, isso aqui é uma vida que pode ser apreciada, essa aqui não. Outras vezes isso acontece no tempo. Parece que cada vida ela tem o seu tempo de florescer. Se a gente estabelece padrões que aos 20 e tantos anos a vida deve estar com essa e aquela característica, ou a pessoa já deveria ter se encontrado profissionalmente, ou deveria ter estabelecido certo tipo de relação, isso cria uma pressão. Quando a gente olha uma biografia, talvez as pessoas mais interessantes que a gente conheça não seguiram o script esperado. Então é uma pena criar referências ou padrões ou parâmetros do que é uma vida que pode ser apreciada e do que é uma vida que não pode ser apreciada. E aí o que a gente faz? Começa a criar ideais de como deveria ser a vida humana e sacrifica a vida real. E esses ideais podem ser introjetados e também não é raro ver pessoas fazendo uma acusação ou lidando com uma resistência interna, lutando com características para se encaixar em um ideal de vida. Eu vejo isso, por exemplo, bastante nas mães, né? Então, muitas mães não validam a própria maternidade porque elas têm um ideal do que é ser mãe ou do que elas deveriam ter feito como mãe e não validam o que elas de fato fizeram. E ficam no presente e olhando para um futuro, tentando reparar aquilo que não precisa ser reparado. A beleza da vida, ela se revela exatamente naquilo que ela é.
não no que ela poderia ter sido ou no que ela pode ser, né? Mas naquilo que ela realmente é e exatamente do jeito que se apresenta. Isso vale também para aquelas experiências que costumeiramente a gente quer evitar. Se a gente se expõe a uma dor, por exemplo, a dor de uma perda, a dor de uma separação, ou de alguma coisa que chega ao fim, dela vem uma bênção. Mas se a gente evita, é muito comum que um sofrimento crônico apareça. E isso impede de ver as inúmeras possibilidades que estão sempre diante dos nossos olhos. Então, a atitude de contemplar não é uma atitude passiva de aceitar num sentido resignado, num sentido encolhido, mas é, pelo contrário, ficar à altura de tudo o que acontece. Também é comum a gente imaginar que certos conteúdos a gente não dá conta e que deveria evitar. E o ser humano ele está à altura de tudo o que acontece. Não fosse assim, a vida não seria o que ela é. E é impressionante ver a capacidade de superação e de resiliência que o ser humano tem. Desde as vidas que a gente conhece, assim, que acabam se tornando públicas, até no anonimato. Então, eu me lembro de uma moça, por exemplo, que eu atendi, e ela tinha uma mãe que tinha problemas psiquiátricos, e em função disso ela foi criada por uma avó e por uma tia, que moravam num cômodo bem pequeno, uma casa bem pequenininha, né? Sala, cozinha e um quarto, e um banheiro. E um dia, durante a sessão, ela contou, né? Eu perguntei para ela assim, por que pessoa ou que pessoa na sua vida despertou em você um sentimento de que você foi de fato amada? Aquela pessoa que não queria que você fosse nada diferente do que você era e que não tinha nenhuma exigência com relação a você. Aquela pessoa que você sentia que o que vinha dela não tinha nenhuma agenda oculta, não tinha nenhum interesse oculto. E ela falou dessa avó. Ela disse que ela tinha uma caminha no quarto junto, e a avó passou um varalzinho e uma cortina em volta da cama e falou assim, esse cantinho é só seu. E ela falou assim, minha avó sabia que eu tinha que ter um lugar que era só meu. Então, num espaço aparentemente limitado, a gente vê um amor ilimitado. Esse amor, esse olhar, não tem a ver com as circunstâncias. Tive uma oportunidade um tempo de fazer trabalho voluntário num presídio, e um dia, era um presídio feminino, uma das meninas falou assim, a gente ia lá, levava um lanche e fazia um trabalho de confeccionar tapetes e vender, e a renda ia para elas e para as famílias, né? Nós nunca combinamos nesse grupo de não perguntar o que aconteceu com elas, mas o fato é que a gente não perguntava, a gente ia conhecendo, e era muito legal, porque elas tinham dons, tinham talentos, elas se organizavam, por exemplo, com a faxina da cela, né? Não havia pintura, e elas ganharam um dia um pacote de folha sulfite e pregaram na parede, e a parede ficou branquinha. E um dia elas falaram assim, sabe, a gente gosta muito quando vocês vêm aqui, porque nem parece que a gente está presa, parece que a gente está tomando um café da tarde. E, de fato, era o que a gente fazia, né? Então, deu para ver que um olhar que não se dirige para as circunstâncias, ou pelo menos que não se detém nelas, né? A gente percebe, mas não se detém, pode dissolver muros, grades, pode dissolver tudo. Essa é a força do olhar. O olhar pode sim mudar as circunstâncias. Se não muda objetivamente, ela muda num nível que é igualmente verdadeiro, ou talvez até mais. Um nível que não se sufoca pelas circunstâncias.
Então, eu acho que esse olhar é muito valioso, porque não tem nada que nos impede de olhar assim para a nossa vida e para as outras vidas com as quais a gente se relaciona. Eu me lembro agora de um trechinho de um poema do Kabir, que diz assim: andei em liberdade dentro do cativeiro. Não é, eu só me lembro desses 2 versinhos, né? Mas é bastante significativo, como o Vitor estava falando. Não depende da circunstância. O olhar que deixa o outro livre é toda a liberdade que realmente importa. O olhar que tem amor é todo o amor que realmente importa. E isso não depende de circunstâncias. Tem um outro do Kabir que ele diz assim, né? Mais do que tudo, quero acalentar no coração o desejo de viver num mundo limitado, uma vida ilimitada. Então, essa é a direção de olhar. Porque apostar nas circunstâncias é, de certa forma, voluntariamente ir para o lugar de refém. O único lugar, talvez, que a gente possa, de fato, ser livre aqui na existência é nesse lugar que a gente pode chamar de uma atitude, de olhar. Isso ninguém pode tirar da gente. A gente tem exemplos, né, na história que nos comprovam isso. Eu gosto de um provérbio budista que fala assim: tentar mudar o mundo fora é como corrigir o batom borrado no espelho e não na boca. Então, ficar distraído pelas circunstâncias é isso, é não olhar para o essencial, né? Não olhar para, de fato, aonde acontece a limitação. E muitas vezes acontece que, se você corrige a visão, as circunstâncias também acompanham isso. É muito interessante observar que, de acordo para onde vai a direção do olhar, as circunstâncias costumam também acompanhar. Nem sempre, mas também isso pode acontecer. Então, de um jeito ou de outro, já é algo bem significativo. Eu coloquei tem um slide aí que o Daniel vai colocar, né, que fala um pouquinho, né, sobre isso, sobre a espécie humana. Aí tem vários rostinhos, né? Mas nenhum deles é idêntico, como também a digital não é idêntica. E o mesmo que a gente vê na biologia é uma coisa interessante. O que a gente pode ver em outras esferas da vida aparece já naquilo que a gente poderia chamar da nossa vida biológica, né? Pode passar o próximo slide aí. Então, esse slide aí tem embriões de peixe, tartaruga, coelho, de um pintinho e de um ser humano, né? Então, o primeiro da esquerda é de um peixe, o outro é de uma tartaruga, o outro é de um pintinho, de coelho, e o último é de um ser humano. Se a gente olhar a primeira fileira superior, eles são muito próximos. Se a gente olha na segunda fileira, a fileira do meio, a gente percebe que já existe uma especialização. E na última, né, a do peixe, né, esses são estágios iniciais embrionários, né, já está quase na sua forma definida, a tartaruga já insinua ali alguns traços, né,
E o ser humano é o embrião menos acabado. Então, também biologicamente, a gente olha a forma, fala sobre uma qualidade do ser humano, que é poder se tornar qualquer coisa, ou poder criar muitas coisas. Então, tem uma característica anatômica do ser humano, que é o andar ereto, que permite que a gente se locomova com o cérebro em repouso. Isso faz com que o pensar possa acontecer. Se você tentar chacoalhar a cabeça e fazer uma conta, você vai notar uma dificuldade nisso. Então, a gente é capaz de fazer uma corrida e, ao mesmo tempo, ir pensando na vida. Então, tem características, né? Ou pelo menos um movimento simples, né? Que é um movimento de pinça, permite a gente construir coisas que outras espécies não conseguem. Então, a nossa mão, por exemplo, comparada com as garras de algum felino, né? Ela é muito inferior nesse sentido de ter uma especialidade, né? Mas, por outro lado, ela pode construir ferramentas e pode fazer muitas outras coisas. Então, um tigre vai ser sempre um tigre até o final da vida, um macaco a mesma coisa. Um ser humano, não. O ser humano é um mistério, a gente nunca vai saber no que é que ele vai desembocar. Mas é da natureza do ser humano florescer. E essa perspectiva, eu não sei se é uma premissa, mas a gente pode, pelo menos, tomar isso para fazer uma investigação. Se é da natureza do ser humano florescer, ou se ele, pelo menos, potencialmente pode florescer, não seria muito interessante ter agenda sobre ele? Ter um destino para os filhos, ou querer encaminhar os filhos. Querer encaminhar os filhos é uma forma velada de dizer assim, eu não sei se você é capaz, ou se preocupar com eles, por exemplo. Mas se eu olho e vejo nisso toda essa totipotência, todo esse universo de infinitas possibilidades que o ser humano traz em si, pode ser que a gente tenha surpresas. Uma vez eu ouvi uma coisa que o Martin Buber falou. Ele disse que se uma pessoa quisesse se matar, você poderia dizer para ela assim, eu respeito o seu desejo e o seu sofrimento, mas é uma pena, porque a gente vai deixar de conhecer aquilo que só você pode trazer. Então, isso é uma apreciação da singularidade, né? De fato, podem ter, por exemplo, 1000 engenheiros, 1000 professores, médicos, terapeutas, qualquer tipo de profissão. Mas, daquele jeito, só aquela pessoa pode trazer. Então, isso é uma atmosfera assim, que vai encorajando aquilo que é singular de cada um. E, de fato, quando a gente olha com esse olhar de apreciação, parece que isso abre um espaço também para que o outro veja. Eu, com muita frequência, né, trabalhando com as pessoas nos atendimentos, eu vejo que elas querem corrigir, muitas vezes, aquilo que elas têm de mais especial. Né? Então, eu vejo elas lutando com uma coisa e, de repente, eu olho e falo assim, puxa, mas isso aqui é tão bonito, por que corrigir? Só porque isso não se enquadra na expectativa do núcleo familiar ou social que ela vive. Por que não apoiar isso? Por que não dar espaço para que essa singularidade floresça? E não é a singularidade que nos separa. A nossa singularidade nos torna necessários uns para os outros. Porque a nossa singularidade é aonde reside os nossos dons, os nossos talentos, enfim, a nossa vocação.
E isso não nos separa. Claro, imediatamente, se a gente fala em dons, talentos e vocações, a gente pode imaginar a inveja. A inveja separa. Mas não é a singularidade que nos separa. A nossa singularidade pode nos levar a ampliar o escopo da nossa vida, como inspiração. Podemos nos inspirar uns aos outros, podemos nos fecundar uns aos outros, quando a singularidade é respeitada. Os animais, a espécie toda é singular. E, claro, aqueles animais que se aproximaram bastante dos seres humanos e foram domesticados, eles apanham um pouco da singularidade humana e passam a se comportar, animal por animal, de forma singular. Mas não é típico do reino animal. A singularidade é típica do reino humano. Então, a gente pode dizer assim que o ser humano é um reino à parte. O ser humano não é um animal que se desenvolveu mais. Pelo contrário, o ser humano é aquele que permaneceu totipotente, ou seja, permaneceu arquetípico, que pôde desenvolver a singularidade e cada membro desse reino humano é uma espécie em separado. É como se você pegar todo o reino animal e tem as espécies. As espécies são singulares. O ser humano não são espécies. Viver como espécies é um estado animalizado do ser humano. Contemplar a vida humana é justamente poder contemplar as diferenças, aquilo que nos torna singular. E o Vitor falou no começo de biografias. Só o ser humano tem biografias diferentes umas das outras. Podem ser gêmeos idênticos. A biografia não é um fator biológico. Ela é influenciada pela carga biológica, carga genética. Ela é influenciada pelas circunstâncias, ambiente, alimentação. É influenciada pela educação. Mas a história que se escreve é única. Essa é a beleza do ser humano e o mistério do ser humano. E se de um lado a inveja pode nos separar, né, em frente à nossa singularidade, por outro lado, a admiração pode unir. A admiração é uma forma de você participar da festa do talento do outro. Então, se a gente é capaz de apreciar, de admirar, você participa daquilo que você não possui, mas você vai junto, justamente por esse olhar, que não se defende, que não quer tomar para si. E, às vezes, assim, mais ainda, assim, né? Não só não quer tomar, como olha e fala assim, que bom que isso aparece em você, que bom que isso te torna único, que bom que você existe, você é bem-vindo. Então, esse olhar, né,
não é um olhar que nasce do medo. E poder também reconhecer os próprios talentos, os próprios dons ou as inclinações que surgem, isso não tem nada a ver com vaidade. Então, se você vê aquilo que te cabe na vida, você fica também livre para apreciar o que cabe ao outro, apoiar o outro. Isso é possível. Isso não é uma fantasia. A gente vê, existem relações em que isso acontece. Especialmente, por exemplo, eu vejo assim, entre professores e alunos. Talvez não tenha nada que alegre mais um professor, né, do que ver um aluno florescendo, né, e ver que aquele encontro foi fecundo. E, de repente, um aluno olha para um professor, se inspira nele, e, de repente, ele vê que ele se parece com ele mesmo, né? Ele se inspirou no outro, mas ele encontrou aquilo que lhe é próprio, que lhe é singular. Então, é uma coisa que só cresce, é como a gratidão, como você está agradecido, né? É uma coisa que só cresce. Engrandece quem dá, engrandece quem recebe, quem agradece, todo mundo. A gente pode observar também pessoas que supostamente funções, né, familiares ou sociais, que supostamente estariam ali para ver o outro fecundar, para fecundar o outro, ver o outro florescer e superar, mas essas pessoas temem ser superadas pelo outro. Existe isso entre pais e filhos. Quantos pais não suportam ver o filho ter sucesso em alguma coisa? Essa é a tristeza também humana, né? Não poder florescer para não ofuscar o outro. Lembro Mandela falando, né? Você se encolhendo para não ofuscar o outro não serve à vida. Isso é verdade. Porque você deixa de trazer uma característica que é muitas vezes única no mundo todo, que é a sua singularidade. Mas a sua singularidade não está no eu que você reconhece como sua identidade. Não é o eu e suas idiosincrasias. Isso não é a sua singularidade. Isso sim é vaidade, como o Carica colocou, que a singularidade não é. E nós temos uma outra distorção que vem junto, que é da nossa cultura, que é a competição. Então, a nossa singularidade ou a nossa vocação é usada para levar a melhor sobre o outro, para se destacar, mas não para o time, vamos dizer assim, se destacar individualmente, personalmente, e ganhar os louros, ganhar a medalha. O time dos Estados Unidos nas Olimpíadas ganhou mais medalhas que todas as outras equipes. Mas para quem ficou a glória? Para o Michael Phelps, que ganhou, ele sozinho, 27 medalhas, se não me engano.
Claro que a singularidade dele permitiu que ele fizesse isso. O organismo dele é único. Parece assim, né? Nascido para nadar. Não existe isso, né? Mas ele nadou. E foi muito bem. E isso faz melhor do que muita gente. Não só na natação. E sentir-se melhor do que o outro nos separa. De outro lado, o Buda uma vez falou assim: uma vela pode acender muitas outras sem que a sua luz diminua com isso. Então, a gente poderia, pelo menos, se dar o trabalho de investigar um pouquinho se isso não é real mesmo. Porque desde que o mundo é mundo, a gente vê essas disputas. Mas isso não acontece o tempo inteiro em todos os cantos. Existem exceções, e isso por si só já faz cair por terra o que poderia ser uma regra, e dizer o mundo é competitivo. Não, a competição aparece no mundo, mas o mundo não necessariamente é isso. Então, é possível, né? E você usou o exemplo do esporte, né? Claro que existe competição também na arte, mas a arte é uma coisa, assim, ou pelo menos o estado da arte, ou de olhar para a vida como uma arte. A arte ela tem um quê de inesgotável, né? Então, quando surge uma coisa nova, todo mundo se alegra, todo mundo pode contemplar junto, né? Porque a arte é um elemento que é comum, ela pode ter saído do artista, mas tem uma coisa interessante, os artistas costumam, inclusive, falar assim: eu preciso arrancar isso aqui de mim, eu não consigo mais conter isso dentro de mim. Então, esse transbordamento, assim, o que nasce de um transbordamento, parece que ele só tem sentido se compartilhado, né? É como cozinhar só para você e como poder compartilhar um almoço com mais gente, é totalmente diferente. E o que alegra, por exemplo, uma pessoa cozinhar, né, é ver as pessoas saborearem, é poder compartilhar o sabor. É claro que a comida na boca de cada um tem um gosto único, mas existe um sabor comum, né, e um sabor que é único para cada um. E se a gente se senta junto, né, desse jeito, claro, estou usando uma metáfora, mas a gente não precisa ser tão concreto. A gente pode saborear muitas coisas juntos. Isso é bem possível. Isso é bem possível. Vamos ver o que tem aí no próximo. Esse é um poema de um nordestino. Ele estava se deparando com o sofrimento humano, né? E ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não come, que não dorme, e assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Às vezes a gente fica perplexo diante da dor e do sofrimento. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da gente contemplar. Contemplar o belo é mais fácil, mas ver a beleza que pode nascer também de uma dor, como o Tagore fala, êxtases de alegria e tristezas, e pesar e prazer, poder se expor a tudo o que a vida oferece. Porque uma vida de prazer ininterrupto, embora pareça muito desejável, ela é pobre, porque é uma poesia de um verso só, um quadro de uma cor só, sem nenhuma apologia ao sofrimento.
mas poder se expor também a todas essas experiências, poder viver a partida de alguém, talvez ilumine toda uma vida. Também se dar conta da finitude, por exemplo, faz a gente apreciar a beleza que tem um instante, que de repente se revela eterno. Uma vez pude escutar a música de uma cantora que tinha acabado de sair de uma quimioterapia, né? E um pouquinho de tempo depois ela faleceu. Eu não conseguiria descrever em palavras o que foi ouvir essa mulher cantar. Mas eu nunca ouvi uma música daquele jeito. Porque ela estava assim, tão cônscia da finitude próxima, talvez, e aquele canto tinha tanta inteireza que ele entrava assim e ia arrancando tudo que era futuro e era passado dentro de mim. Eu nunca mais me esqueci desse dia que ela cantou. E, de fato, nunca mais eu vi ela cantar de novo. Mas aquele canto continua ecoando. E isso não parece ser uma memória. Eu não consigo dizer de outro jeito, mas é como se fosse um eco vivo de um instante que é eterno, que é atemporal. E tem momentos que isso acontece na nossa vida. Algumas mulheres experimentam isso amamentando, por exemplo. Ou em qualquer outra situação. Ou quando estão entregues à sua vocação. E nessa entrega, às vezes, a gente fala assim, como o Fernando Pessoa falou naquele poema, Quando Vier a Primavera. Por isso, se morrer hoje, morro contente. Se a primavera vier depois de amanhã, quando ela haveria de vir, se não depois de amanhã? Parece que poder morrer, não porque o corpo tenha finitude, isso é um fato fácil até de ver, mas poder morrer para tudo, no fim se revela poder viver. Parece que a vida apreciada no seu sabor prepara a gente para isso. Não que tenha preparação, que a gente possa estar pronto, porque nunca se sabe o que vai acontecer quando esse momento chega. E se tem uma inteireza, parece que o que sobra, apesar da saudade, apesar de uma possível tristeza, é uma gratidão profunda de ter tido momentos fecundos com aquela vida, com aquela pessoa. Não tem nada mais confortável do que ficar diante de alguém que não tem exigência sobre você. E isso tem repercussão em muitos setores da vida. Eu vou falar de uma coisa pessoal. Eu tenho uma filha. E nós tivemos uma vida, temos, né? Uma vida muito confortável. Sou médico, mas não ganhei tanto dinheiro quanto se imagina que os médicos ganham. Mas pude viver e dar para minha filha uma vida muito confortável. E algo que a gente
Eu também não sou de ficar dando sermões para minha filha. Nunca fui. Nunca fui de ficar ensinando ou querendo passar ensinamentos para ela daquilo que eu dediquei a minha vida. Não, eu tinha bem claro que ela tinha o destino dela para cumprir, do jeito dela. O interessante é que ela acabou fazendo medicina também. Parece que seguiu o pai. Não foi. Não foi o pai que ela seguiu. Porque a médica que ela é muito diferente do médico que eu sou. Minha mãe não era médica, minha mãe só teve curso médio. Mas ela falava assim, se eu pudesse ter estudado, eu ia fazer medicina. Eu queria ser cirurgiã. E aí eu entendi, porque a minha filha, Lara, ela falava isso. Ah, pai, eu quero ser cirurgiã oncológica. E eu pude ver quem que ela estava seguindo. Que realmente não era eu. Eu sou o oposto disso tudo. Tanto que eu atraí na minha vida toda só a maioria de pacientes psiquiátricos. E eles me especializaram. Mas isso é só para dar um apanhado, tá? Não é para falar de mim ou da minha filha. É só para dar uma imagem do que eu quero falar. Porque é dessa vida confortável que a gente teve. Então, essa era a única coisa que eu realmente me preocupava, não, mas quando eu tinha oportunidade, a gente conversava a respeito e eu insistia mesmo com ela. Eu falava assim, filha, nós temos o privilégio de ter muita coisa. Nem é muito assim, perto do que existe por aí. O que eu estou chamando de muita coisa, vocês não vão acreditar, não é nada muita coisa. Né? Nem casa própria eu tenho. Né? Faz um barulhinho. Tinha carro, ela tinha carro, dei um carro para ela. Ela tinha uma mesada boa, então ela morava bem durante os anos de estudos dela. Ela tinha o privilégio de uma vida boa, que não era rica, mas para mim era uma vida muito rica, porque podia comer, como a gente brinca, né, do bom e do melhor, né, comprar e fazer em casa, e ela tem super dons. Né? Foi aluna Waldorf, então vocês podem imaginar os dons manuais que ela tem, a destreza, é boa em tudo que ela faz com as mãos, é maravilhoso. Depoimentos dela na escola de medicina, os professores também choravam. Porque aquilo era uma construção cheia de vida. Era com a vida que ela fazia essas coisas. Então eu falava para ela assim, filha, nós tivemos o privilégio de ter muita coisa, porque o pai nunca trabalhou por essas coisas. Eu trabalhei bastante, entrou bastante dinheiro, eu gastei bastante dinheiro na minha vida. E tudo que eu ganhei, eu gastei. Gastei com ela e gastei comigo. Então, a vida que ela teve foi muito confortável. Né? Com muitos privilégios mesmo. E eu falava para ela assim, filha, o que nós temos são privilégios, filha. Honestos. Pai não roubou, pai não enganou ninguém. Foi trabalhando, tudo trabalhando. Nem ganhar na loteria o pai ganhou. Né? Mas são privilégios. E do jeito que o pai vive, amanhã ou depois a gente pode perder tudo, sim. Porque eu nunca liguei para um monte de coisa que se costuma ligar da vida de patrimônios e de
Então eu falava para ela assim, não prevenindo, mas chamando a atenção. Filha, se nós perdermos tudo amanhã, nós podemos fazer qualquer coisa menos reclamar. Porque a vida que nós tivemos, nós temos que, eu e você, agradecer. Se a gente perder tudo, filho, nós podemos agradecer. Nós temos pelo que agradecer. E que venha o que vier. E, às vezes a gente brincava com isso, às vezes a gente falava sério. Bom, até agora ainda não precisou agradecer que nós perdemos tudo. Nós não perdemos tudo. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, dentro da contemplação do ser humano, que era o que o Carica estava falando. Agradecer o privilégio de estar vivo. Mas não agradecer naquele ambiente etéreo. Não, agradecer aqui, a vida concreta. O arroz com feijão. Hoje ele me mandou um vídeo do filhinho dele, que estava fazendo comida, assim, brincando de fazer comida, mas no fogão de verdade, panela de verdade, comida de verdade, fogo de verdade. E ele estava lá. E a mãe perguntava, Miguel, o que você está fazendo? Arroz e feijão. Eles estavam fazendo uma viagem com o filho, e dá-lhe maçã picada, banana picada, mamão picado, melancia picada, tudo essas coisas, né? Que se leva em viagem porque é mais fácil. Uma hora que ele... Não! Quero arroz com feijão. E ele tem, né, uma vida felizmente confortável, né? No meu tempo de estudante não posso reclamar, mas também não era ruim, né? Mas quando não tinha essas comidas do bom e do melhor, eu imaginava. Então também a gente pode contemplar isso. Vale para você desenvolver a criatividade. Então ficava eu e um amigo meu falando, puxa, imagina tal rango. Imagina. E não tem tristeza. É alegre isso. Então, se a gente não para na circunstância, às vezes eu falava, a gente morava em frente à faculdade, lá, por sorte, tinha bandejão à noite e de dia, né? De dia e de noite, assim, né? Era R$1,90, era subsidiado, né? Então a gente conseguia comer baratinho, né? Então eu chegava assim para a Lu e falava assim, ó, vou te levar para jantar fora hoje. Ela ficava toda alegre, era o bandejão, o estrogonofe de R$1,90. Mas tinha uma boa apresentação prévia, né? Então, é muito gostoso a gente poder contemplar tudo do jeito que se apresenta. Se é aquilo que tem, dá para desfrutar, porque o desfrutar é uma atitude. Não é, como a gente havia dito, a circunstância. É desfrutar mesmo. Eu me lembro do Cazuza, e a gente pode viver assim com humor também. O Cazuza estava lá nas últimas, e ele chega para a mãe dele e fala assim, puxa mãe, eu estou morrendo. E ela fala, ô meu filho, a gente não combinou que não ia mais falar sobre isso, a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, mas a gente que ia viver enquanto isso não acontecesse. Estou morrendo de fome, mãe, me traz um sanduíche, pô. Isso não é negação, né? Poder ficar com o que se apresenta, né? E esse olhar vai abrindo brechas, né? Vai abrindo um respiro na vida. Isso é muito, muito bom mesmo. E não tem nada que nos impede, também não existe pré-requisito. E também não é uma coisa que alguém nos ensine.
É claro que você poder conviver com pessoas assim que vivem bem a vida te inspiram, né? Eu, por exemplo, também tive um avô que falava assim que caixão não tem gaveta. Então ele já foi me apontando assim algumas coisas essenciais. Isso era muito bom, porque eu via ele desfrutando a vida, né? Com o que era possível, né? Momentos diferentes, melhores, outros nem tanto, né? Mas isso é possível mesmo. Passa o próximo aí, Ana. Vamos ver o que tem aí. Essa é aquela roleta do Silvio Santos, né? Vamos ver o que eu trouxe uma frase aí do Viktor Frankl. Eu gosto muito dessa biografia, por exemplo, né? O Frankl viveu nos campos de concentração e sobreviveu a tudo isso, né? Ele falava assim: quando não podemos mudar uma situação, somos convidados a mudar a nós mesmos. Isso é ir morar numa região que você é potente. A gente só é potente para modificar a nossa atitude, mais nada. As circunstâncias, eventualmente, se for possível fazer, a gente faz. Se não, a gente vai para o único lugar que a gente tem, de fato, uma garantia, se é que se pode dizer assim, né? Pelo menos de possibilidade. A nossa atitude, ninguém impede que a gente possa se mover com ela. E o Frankl falava: vocês podem tirar tudo de mim, o meu corpo, mas a minha atitude ninguém tira diante disso. E ele viveu ali no canto direito, né, uma imagem do dormitório deles, né, que não dá nem para chamar, um puleiro, né? Fora todas as atrocidades que eles viveram, né? Mas olha o semblante dele depois de passar por tudo isso, né? Assim, alguma coisa dentro dele não ficava ressentido, ele não parava nisso. Não é que ele não vivia a dor, né? Era dor corporal, dor emocional, mas em algum momento ele se fez algumas perguntas ou se deparou com algumas possibilidades. Ele falava assim: se for possível atravessar esse sofrimento, eu posso compartilhar isso com as pessoas. E às vezes ele estava lá andando em carne viva, com os pés cheios de bolha, e ele se imaginava ali como ele está nessa foto, sentado, falando com as pessoas, compartilhando, e aquilo movia algo nele. E ele não fazia isso só com ele perguntava para as pessoas: viu, o que faria você querer continuar, apesar disso tudo que a gente está vivendo aqui? Ele é um fato, assim, uma biografia que se tornou conhecida, mas outros faziam isso também. E ele contava de pessoas que repartiam o meio pão que ganhavam. Gente, só um pouquinho. Estamos. Então, o Frankl pôde ter essa experiência e pôde compartilhar isso conosco, né? Então, é um exemplo bem radical de como as circunstâncias não são determinantes. Elas podem influenciar a nossa condição, mas elas não são determinantes. E o Fritz Perls, né, que dizia que é aprender a descobrir que uma coisa é possível. E se um ser humano fez, a gente pode fazer também.
dentro das nossas condições, do nosso universo, do nosso jeito, com a nossa cor, mas poder ver que isso é humano, pegar uma experiência de profunda dor e transformar isso em beleza, isso é humano. A própria biografia é uma obra de arte. A gente pode ver isso por um semblante. Isso é possível. Felizmente, a gente não vive situações assim o tempo todo. Pelo contrário, a gente é muito mais agraciado do que desafiado. E também se dar conta disso é maravilhoso. Um pouquinho o que o Mo falou. E perceber que as graças da vida, elas vêm de graça. Mas não tem nada a ver com o esforço que a gente imagina que faz. O esforço nosso é só uma fantasia de achar que a gente pode influenciar a vida de um jeito deliberado. A gente não precisa influenciar, a gente pode se abrir para a vida. E deixar que ela escreva na gente. Não é escrever o livro da nossa vida, é ser o livro que a vida escreve, né? A biografia é a escrita da vida, é a própria vida que escreve. Não é a gente. Vamos ver uma próxima biografia aí, para a gente ir olhando e contemplando do que a nossa vida humana é capaz. Esses casos parecem muito emblemáticos, né? E a gente olha, mas se a gente observa as nossas famílias, por exemplo, elas são cheias de histórias ricas, de pessoas com um olhar que fizeram a diferença. Essa é a Maria Montessori, né? Uma das primeiras médicas lá na Itália. Não teve muito apoio da família para estudar, menos ainda quando ela se tornou educadora, saiu da medicina e foi se tornar educadora. Então, primeiro não apoiaram ela ser médica, depois, né, ir para uma profissão com menos prestígio, né? Então, só que ela nunca se deteve nisso, né? Nunca ficou pedindo aprovação, né? Nem foi fazer constelação para falar assim, por favor, me olhe com carinho se eu faço do meu jeito. Ela foi lá e fez, né? E as médicas mulheres, naquele tempo, não podiam exercer certas funções. Algumas funções eram exclusividade dos homens. Então, deram para ela crianças com alguns transtornos e dificuldades de aprendizagem. E ela se recusou a olhar para aquelas crianças como retardadas, né? Que era como o termo que era usado na época. Retardada mental, né? A criança que não se desenvolvia tipicamente. E ela foi criando estratégias, né? E hoje a gente tem muitos recursos, né? E muitas escolas montessorianas, né? Com princípios montessorianos, né? Porque ela se recusou a olhar para as limitações aparentes daquelas crianças e as contemplou assim, como nessa foto aí a gente pode ver. E quando ela fazia formação de professores, ela falava assim, não sigam a mim, sigam as crianças. Então, esse é um olhar de contemplação. E a gente pode ver pela obra dela o resultado, né? Ou os frutos que esse olhar, que esse tipo de olhar podem oferecer. Então, você olhar a vida dela de trás para frente é uma coisa, mas ela foi uma mulher comum, enfrentou desafios e esse encontro, essa projeção toda dela é só o florescer de cada encontro como esse. E tem uma outra figura muito interessante que dizia assim, eu não acredito em mudanças coletivas. Eu acredito no encontro pessoa a pessoa. Não volta nada. E a Madre Teresa fez uma obra de destaque mundial, né? Olha a qualidade dessa interação. Ela tinha tanta confiança na vida, não era nela, não, que ela falava assim, por favor, não abortem as crianças, não. Se vocês não querem, deem todas para mim, que eu cuido.
né? Mas não era eu pessoalmente, né? Havia um amor que era totalmente para além da pessoa, né? E talvez a gente um dia tenha sido olhado assim por alguém. Felizmente, quando eu pergunto isso para as pessoas assim, né? Alguém já te olhou desse jeito? Eu descrevo, como eu falei aquela hora daquela pessoa que eu atendi. Felizmente, eu vejo que muita gente teve alguém assim. E se não teve, a gente pode ser então o primeiro a olhar. A gente pode tomar para a gente essa possibilidade. Não essa tarefa, esse dever, mas essa possibilidade. A gente pode contemplar quem está diante de nós. E aí tem a descrição de um estudo que fizeram em Harvard. Mostraram para os alunos vídeos da Madre Teresa cuidando das pessoas. Fizeram exames de sangue nos estudantes e eles aumentaram a imunoglobulina, né? Um anticorpo, né? Então, só de contemplar um amor verdadeiro, um encontro verdadeiro, o corpo inteirinho também se modifica, né? A gente sabe que na alma a gente sente, né? A gente não precisa desses estudos para provar isso. Isso é só um jeito, né? Só uma forma de observar mudanças, né? Mas realmente é algo muito especial poder contemplar isso e saber que isso existe na vida humana. Uma vez perguntaram para uma pessoa assim, por que parece que prevalece o mal no mundo, né? E aí essa pessoa respondeu assim, porque os bons são tímidos e silenciosos, e os maus são barulhentos e audaciosos, né? Então, ninguém faz propaganda, né, do que faz de bom, mas a gente pode reconhecer, a gente não precisa fazer autopromoção, mas pode reconhecer e pode ver que isso existe. Existe bondade na vida também. Então, aliás, ser capaz de reconhecer algo é muito importante. É preciso contemplar, ver, olhar, para você poder reconhecer. E é possível reconhecer o bem no mundo. O bem não precisa ficar fazendo propaganda, mas é preciso reconhecer. Cada um, né? Se não for o íntimo de cada um. É como reconhecer o outro, o amigo, o cônjuge. É uma hierarquia diferente. É uma hierarquia do maior para o menor, aparentemente. Porque reconhecer a Madre Teresa é do menor, que sou eu, para o maior, que é ela, né? Mas, no geral da vida, o maior pode aprender a reconhecer o menor. E isso faz bem para todo mundo. Não é um equilíbrio. Não é uma contabilidade. Mas é graça. esse é o próximo. Essa é uma moça, uma carioca, que nasceu na periferia e se tornou atleta e está ganhando projeção nisso, né? E é um trechinho de uma entrevista. Ela foi aluna de um projeto. Ela fala assim: através do rugby, eu aprendi a fazer escolhas. O que eu mais gostei, eu vou dizer o que é. E é entender no que eu deveria focar e o que eu deveria deixar para lá. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender, a deixar para lá o que pode ser deixado para lá, né? Para respeitar os meus limites e para me comunicar melhor. Ela fala: sou negra, pobre e vivo na periferia.
isso não significa que eu não possa alcançar meus objetivos e realizar os meus sonhos, né? Então, alguém olhou também para ela e não se deteve nas circunstâncias, mas ela está falando assim, agora eu tomo para mim isso. Eu não vou me deter nas circunstâncias e esperar que o mundo me reconheça. Como a Montessori também não ficou esperando ter direitos iguais, né? Deram as crianças para ela, não podia fazer exame, então tá bom, é com isso que eu vou fazer. Eu sou potente para agir aqui, eu vou agir aqui. A Nise da Silveira fez a mesma coisa na psiquiatria aqui no Brasil. Né? Deram um porão para ela no primeiro lugar que ela foi trabalhar, ela transformou aquilo num ateliê. E quando os médicos confrontavam ela falando assim, os meus métodos têm o reconhecimento da ciência, falando da lobotomia, que era uma lesão no cérebro, né, que deixava o paciente menos agressivo e menos vivo também, porque vira um zumbi, né? Isso já foi reconhecido como um método, né? Por isso que a gente fala, está provado cientificamente, não é tão grande coisa assim, não. A gente já laureou muitos absurdos, né? Dentro da ciência. E ela simplesmente olhou e falou assim, olha, seu instrumento é o picador de gelo com que eles faziam a lesão, o meu é pincel e tinta. E saiu andando e foi trabalhar. Então, isso é olhar para frente, não é olhar para o conflito, para o problema, olhar para a solução. E estava contemplando ali um monte de possibilidades que ela tinha. Muitos falavam que aqueles pacientes não faziam vínculo, e ela criou vínculos verdadeiros com eles. Que ela aprendeu a falar o idioma deles. Não tentou fazê-los como nós ou como os normais, né? Ela foi até eles. Esse é um outro tipo de reconhecimento também, né? De não fazer do outro aquilo. Ela não quis adaptar ninguém, ajustar ninguém. Isso é a coisa mais violenta que existe, né? Não tornar essa pessoa adaptada, né? Ou ajustada, ou funcional. Ninguém está aqui para funcionar. A gente não é máquina. A vida humana não é para ser funcional. E não somos funcionários. É. Então, esse é um outro exemplo, né, de uma outra esfera, para não falar que só tem, né, biografias assim, muito atípicas, né? E a gente pode também contemplar a nossa própria vida. Esse é o nosso querido Ariano Suassuna também, né? Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, né? Isso é uma apreciação, né, da cultura, de quem ele era. Ele nunca quis sair do Brasil, né? Ele falava que tinha medo de avião. Ele fala assim, quem disse que eu preciso disso? Né? Eu posso apreciar a vida aqui, eu posso ir também, mas não vou tentar me enquadrar em nenhum padrão. E fez a vida dele. Isso é muito importante. Pode passar aí o próximo, a gente está chegando, acho que perto do final, né? E ele dizia assim, ó, tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que eu enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Percebe? Ele não editou a vida só no que é fascinante, né? Então é com isso que eu vou. E ele fala que quando ele conheceu a esposa dele, ele diz assim, aí apareceu para mim o riso a cavalo e o galope do sonho. Então, o quanto uma relação fecundou a vida dele. Ele diz isso. Quando ela apareceu na vida dele, isso apareceu para ele. Então, tem encontros que permitem que a gente contemple aquilo que até então era ignorado. Esse é o valor, a beleza de um encontro. E ele fazia questão de reconhecer isso publicamente. E com todo o humor que é típico do nosso Nordeste, com toda a alegria, com toda a irreverência. Então, é muito bonito ver assim. Tem muitos vídeos dele, né? E você vê a alegria com que ele conta os causos, com que ele dá as aulas dele. É muito bonito de ver alguém assim congruente com a sua vocação. Eu não sei quantos minutos tem, mas... Temos 15 minutos. Tá. A gente pode deixar, talvez, então, esses 15 minutos para algum diálogo, né? Se alguém alguma pergunta. Só para finalizar, volta ali, Daniel, um pouquinho.
Esse poema, uma vez me ocorreu, contemplando a vida e tudo que ela tinha, né? Há dias em que vivo em estado de graça, há dias sem graça, há dias em que quero muitos anos mais, há dias em que olho para trás, há dias de encanto, noutros desencanto, há dias especiais, há dias banais, há dias. Vocês são os versos da vida, inexplicável poesia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos, né? Oi, Carica. Oi, Mo. Talvez a gente não responda, Liga a o gente microfone. sustente as perguntas. Liga o som da televisão aí que o Plácido tá falando. Oi, Carica. Oi, Mo. Oi, Mo. Oi, Fala, Tássio. Oi, queridões. saúde! Saúde. Carica, Oi. a minha pergunta para você, depois dessa aula linda que você deu, é a seguinte: como fazer o olhar, esse olhar que você trouxe hoje, como fazer esse olhar florescer a cada dia? Vê. Parece que assim, fazer isso aparecer, eu não sei nem como é que eu vou te explicar, é já quando ele aparece. Então, eu vejo assim, uma vez eu estava num congresso de educação e uma professora perguntou, um pouco movida talvez pelo que te mova, assim, né? Como é que a gente pode despertar isso nas crianças e tirá-las do tédio, né? Porque o olhar de contemplação, né, não tem nada a ver com o tédio na vida ou com a rotina, né? A rotina tem só a ver com a nossa retina. E ela falou uma coisa que eu comecei a experimentar. Ela disse assim, com beleza: vamos dar música para as crianças, vamos dar história, vamos dar poesia, sabe? Eu muitas vezes eu faço isso assim. Parece que uma amiga que eu tenho é a poesia. Talvez cada um tenha assim uma espécie de senha que lhe é própria, né? Claro que isso tem a ver com uma atitude, mas talvez tenha assim lugares ou regiões que despertem mais isso, né? Uma coisa também que me ajudou, o Mo tem por costume mandar as fotos, né? Eu não prestava muita atenção no céu, assim, não tinha muito costume de ficar contemplando o amanhecer, né? Ele mandava foto todo dia, né? Então eu abria lá, né? Muitas vezes eu não respondia, mas eu via as fotinhas, né? E aí eu comecei a ver, eu falei assim, puxa vida, isso aqui é talvez a coisa mais democrática que existe, né? Não tem quem não possa contemplar isso, né? Então eu comecei a fazer e, de repente, assim, sem que eu me desse conta, eu vi isso aparecendo. Então, eu acho que é observando, Tássio, e dando um pouquinho de tempo, né? Assim, não se seduzindo, né? Ou não se distraindo com a aparente urgência da vida. A vida não tem essa urgência toda que parece. A gente pode parar, a gente pode ouvir uma pessoa. Às vezes, ouvindo uma pessoa, isso acontece também, né? Às vezes, atendendo esse olhar aparece, eu vejo, né? Alguém está ali contando e, de repente, ela conta algo que é tão único, ou, de repente, ela fala assim, isso eu nunca pude falar antes, e aí você se dá conta, assim, da raridade daquele momento. Então, você vê, agora eu fui indo, assim, para as outras circunstâncias, eu vejo, assim, que não é a circunstância bem em si, né? Mas é o olhar em cada coisa, observando, né, dirigindo a atenção. Talvez a gente pode partir dessa premissa, né?
O belo é uma realidade, a beleza é uma realidade, ela não é uma construção. E a gente pode dirigir o olhar para ela. Não sei se isso ajuda, assim, é o que eu consigo ver agora. Você quer falar alguma coisa, amor, dessa Não, tá bom. Nem falar. Vitor, Alan aqui do Rio, tudo bem, meu irmão? Fala! Beleza? Fala, amor! Ainda não tive o Opa! prazer de conhecer o amor, talvez tenha. Ainda vou ter, com certeza. Vitor, eu estava ouvindo você falar aí a pergunta do Tasso e me foi aqui nascendo algo que eu venho praticando muito tempo, esse olhar contemplativo. E você falou aí das paisagens que o Mo estava te mandando, o olhar contemplativo de uma criança. Não seria, talvez, se a gente pudesse ir além do que a gente está vendo, como eu estou vendo essa paisagem linda do sol que o Mo mandou. O que eu estou sentindo aqui? Né? Qual o sentimento que está brotando aqui? Né? Eu acho que, sei lá, se o caminho seria esse. Eu sei que quando eu tenho praticado isso, eu venho praticando isso e eu tenho conseguido encontrar essa conexão, sabe? No meio das árvores, da natureza, olhar as nuvens, ver um desenho na nuvem, né? Imaginar, sei lá, olha ali uma imagem de um disco voador, tem ali um anjo de asas abertas. Então, mais do que olhar, dá asas para o olhar, dá asas para o que a gente sente, não? Uhum. Eu estou para o Vitor, mas eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho. Parece que o que você está falando significa que você dá tempo para a contemplação, que você tem tempo para isso. Não que você tenha tempo, mas você certamente faz esse tempo. Você dá tempo. E isso é fundamental. É dar o tempo para que a gente contemple a beleza. E as coisas começam a vir a partir daí. E o olhar vai se desenvolvendo. Ele não vai se especializando, ele vai se desenvolvendo. Ele vai crescendo. E ele vai crescendo em amor. O amor é a grande nitidez do olhar. O que o Goethe falou é verdade. Só aquilo que amo se me revela. E o que você falou, Ana, o tempo todo estava cheio, estava prenhe desse tempo que você se expõe à floresta, enfim, ao céu, às nuvens. Eu não sei te dizer se isso é um caminho, mas com certeza isso é aprender a ver o que você está fazendo. Não é o que você olha, mas é o dar o seu tempo para o contemplar. E fazer isso, assim, uma experimentação, vou voltar também um pouquinho na pergunta do Tarso, né? Porque quando a gente às vezes pergunta como fazer, eu diria assim, não deixa ninguém te ensinar. Porque o Fernando Pessoa fala assim, eu quero tirar a casca da tinta com que me pintaram os sentidos. Esse apreciar da vida humana, ele é único. A gente pode talvez compartilhar coisas que nos tocaram e chamando a atenção para essas regiões, mas ninguém tem o direito de nos ensinar a viver, nem a como contemplar.
Agora, a gente pode também tirar o que atrapalha, por exemplo, as nossas preferências. E soltando elas, elas podem aparecer pelo nosso condicionamento, mas a gente pode não se agarrar nelas. Por exemplo, dizer, isso aqui eu não posso viver, eu preciso acabar com essa circunstância a qualquer custo. Mas o que acontece se eu me entrego a ela inteiramente? Como foi o caso do Frankl, né? Ou nas coisas mais ordinárias, assim. Eu me lembro que uma vez a minha sobrinha estava de férias, a mais novinha, eu falei para ela assim, escolhe um lugar para o tio levar você passear, e aí para você brincar, você está nos seus últimos dias de férias, e ela falou assim, eu quero ir lá na sua casa. Ela mora no mesmo condomínio, na mesma rua que eu. Eu falei, mas lá você pode ir qualquer dia. Você não quer ir num lugar diferente, quer ir em algum lugar com brinquedo, algum lugar para você ir? Aí ela fala assim, você é o brinquedo, tio. E isso derrete a gente, né? Então, tem beleza, assim, em cada circunstância. Tem beleza também em poder ver uma pessoa partindo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns momentos assim. E agradecer o privilégio de ter conhecido essa pessoa, de ter vivido perto dessa pessoa, de ter recebido o carinho ou a bênção dessa pessoa ou dessa companhia. Agradecer por ter tido isso, E uma ao invés de chorar a ausência. E uma vez eu acompanhando familiares, assim, com aquela emoção que é típica de uma despedida, mas junto da saudade, assim, né? Ou embrulhando aquela saudade que já começava a se fazer presente, a gente via o quanto aquela pessoa foi amada e o quanto ela amou aquelas pessoas. Porque se não tivesse sido assim, o que haveria seria indiferença. Então, no meio assim daquela dor, daquela tristeza, começa a emergir uma beleza, sabe? E de repente o coração começa a se alegrar com isso, com esse privilégio. E a gente contempla isso em silêncio. Então, tem a contemplação do alegre, do triste, do leve, do difícil. Porque algumas experiências que nos desafiam também, você olha assim, você fala assim, puxa, minha alma está robusta depois disso, sim. Na hora não é tão fácil, mas depois a gente sente alegria. E eu acho que a gente pode dar tempo para isso, para ser fecundado também pelas experiências que, de repente, a gente não reconhece os frutos imediatamente, mas a gente pode confiar nisso, né? Quase como que um mantra, assim, a vida não está contra mim, posso me entregar a ela. Carica? Oi! E aí, queridas? Carica, amor. Oba! Oi? Muito legal. Eu cheguei meio atrasado aqui, que eu estava atendendo até agora há pouco, mas muito bacana. Queria dizer para vocês que é muito... Minha alma transborda ouvindo esse compartilhar, assim, né? E você falando sobre esse mantra, né? Eu participei de um retiro esse fim de semana com o Moody, que é um professor, né? E perguntaram para ele, né? Qual é o mantra mais poderoso que você pode ensinar para a gente, né? E ele é jamaicano, né? Então ele falou: se você esquecer todos os outros, grava um. Thank you, thank you, thank you, thank you. Obrigado, 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 né? E como quando a gente consegue fazer isso, é um outro transbordar de novo, né? Quando a gente consegue, é isso, né? Que vem da contemplação também, que vem
um outro olhar, talvez, mas de um outro... um experimentar menos ordinário e menos cotidiano, no sentido do que a gente está pasteurizado para viver, né, para fazer, que a gente está, enfim, nessa caixa, né? Então, eu queria só dizer que muito bom estar ouvindo vocês, sempre bom. Que bom. Bom, Marcelo. E eu acho que eu gosto muito de apreciar o que é ordinário, sabe? Existem coisas extraordinárias na nossa vida. São os extraterrestres. É um acontecimento ordinário aqui. Esse fim de semana a gente teve um monte de... Um monte de invasões dos extraterrestres. Parece que eles andaram por Cotia também, mas pegaram o campo inteiro. Por exemplo, contemplar a gargalhada da Alexa é muito bom também. Verdade, verdade. Mas isso não é ordinário, né? Isso é extraordinário. Então, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, né, gente? Agradeço a presença de cada um de vocês, a todo mundo que trabalhou. O Daniel, que é o nosso Lombardi aqui, que está fazendo tudo acontecer. Faz tudo, né? Quer dar um oi aqui? Dá um oi para a galera. Vem cá! Fizeram isso comigo também. Esse é o Daniel, gente. Sem ele, nada disso acontece. aconteceria. Bom, gente, eu também quero agradecer a todos. E a canja que o Carica me deu. E falar umas bobagens aqui junto com ele. Mas é um contraste que faz ficar mais bonito. Então, ele falava coisa bonita e eu falava besteira, né? Então, foi assim que tudo se deu. E a beleza emergiu. Muito obrigado. Beijo! Nossa, Boa, que te gratidão, agradecer. viu, Mo? Gratidão. Algoz, né? Muito rico. Alexia, aparece! Alexia, aparece! Parece que é. Vem cá, Parece, vem cá. Beijo, Beijo! querido. Beijo. Beijo pra Beijo, todos. beijo. Beijo! Muito bom, muito bom. É, o final de semana foi premiado. É, Léo. Maravilhoso. Gratidão. Obrigada, boa noite. Privilégio ter uma aula maravilhosa.